Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. A pessoa que nos enviou este relato não soube definir exatamente qual foi o tipo de criatura que atacou um grupo de jovens que estava passeando no meio do mato na cidade de Sapopema, no Paraná. As atitudes da tal criatura lembram muito a forma de agir de um vampiro que usa os dentes para atacar pessoas e também animais. Mas também lembra muito a forma de agir do unhudo e também do corpo seco, porque eles habitam no meio do mato. Mas o relato é bom. E eu tenho certeza que você vai gostar. Vale a pena conferir. 3 casais de namorados saíram do Rio de Janeiro em busca de aventuras e foram até a cidade de Sapopema, no Paraná. As férias da faculdade haviam chegado e com ela o desejo de aventuras pelo campo invadiu o coração daqueles jovens. Cansados da praia, eles queriam conhecer novos lugares pelo interior do Brasil. Respirar o ar puro e conhecer pessoas simples seria a realização dos sonhos de qualquer um que quisesse fugir da agitação da cidade grande. Naquela pequena cidade, os casais de namorados foram recebidos com um carinho especial que somente as pessoas do interior sabem oferecer. E quando disseram que queriam conhecer o Pico Agudo, foram logo orientados sobre o monstro que habita naquele lugar. Eles poderiam encontrar lá no alto do morro o espírito de um homem seco, maltrapilho e com unhas compridas, que fez muita maldade enquanto viveu. E por esse motivo, a sepultura não aceitou o corpo dele. E durante as noites, ao ser expulso, ele sai à procura de pessoas ou animais de quem possa beber o sangue, igual a um vampiro. Assim, ele se mantém fortalecido e em movimento, até que acabe o tempo da maldição e sua alma possa ir para o mundo dos mortos. Disseram também que de vez em quando os criadores de gado da região encontravam algum animal ferido no pescoço e também algum sem vida no meio do mato, e todos tinham o sangue retirado. Um mendigo que era muito conhecido na cidade disse-lhes que numa noite ele foi atacado pelo vampiro e que ele não morreu porque o cachorro que o acompanhava enfrentou um monstro que fugiu para o meio do mato. Antônio era um dos integrantes daquele grupo de jovens em busca de aventura. Nascido no estado de São Paulo, no município de Dois Córregos, ele ouvia na sua infância, enquanto morava naquela cidade, as histórias sobre o homem seco que o deixava apavorado. Lá no sítio, era muito comum as histórias de assombrações, e aquilo amedrontava tanto crianças quanto adultos daquela região. Antônio disse que no momento que ouviu novamente a história contada pelos moradores, quando já havia passado vários anos desde que sua família foi morar no Rio de Janeiro, ele sentiu seu corpo arrepiando e disse que nem pensava mais naquele personagem que foi o responsável por suas noites mal dormidas. E quando ouviu novamente falarem daquele monstro, ele começou a disfarçar a lembrança do medo para que os amigos não desconfiassem e fingia que não estava escutando. Mas, em seu pensamento, vinha a lembrança das noites que ele não conseguia dormir e a imagem da sua mãe e da sua avó, as quais ele pedia para ficar sentada na cadeira ao lado da cama dele até que conseguisse pegar no sono, porque os fantasmas imaginários invadiam seus pensamentos durante a noite e ele tinha medo de ficar sozinho no quarto. E só depois que ele dormisse era que sua mãe ou sua avó saía do quarto e se dirigiam para seus aposentos. Antônio lembrou também de uma noite que os cachorros ficaram inquietos. Uns latiam e outros gemiam de medo por alguma coisa que estava rondando a casa. Naquela noite, os pais de Antônio tinham viajado e não retornariam até o amanhecer. Um casal que morava no mesmo sítio, tio e tia de Antônio, vieram passar a noite com ele. E o rapaz lembrou que o tio ficou incomodado com a gritaria dos cães. Então, ele pegou um facão e foi lá fora ver o que estava acontecendo. Alguns minutos depois, o tio entrou correndo na casa, seus olhos estavam arregalados e com respiração muito ofegante. E ele gritava que tinha um bicho lá fora. Só pode ser um lobisomem ou um unhudo que invadiu o sítio, dizia ele, enquanto trancava a porta. No mesmo instante que o homem falava, aquela coisa que estava lá fora atacou um dos cachorros.
que, gritando de medo, correu até a porta do fundo da casa. Rapidamente, o tio do Antônio foi até a porta e, enquanto assobiava chamando os cães, abriu uma pequena brecha para que os 4 cachorros pudessem entrar. A tranquilidade só retornou àquele lugar depois que 2 vizinhos, que ouviram os gritos e latidos, vieram correndo e, armados com foice e um pedaço de pau, rodearam a casa, iluminando com suas lanternas, mas não encontraram nenhum invasor. Antônio era uma criança, com 5 ou 6 anos de idade, e ele lembrou que o pai havia instalado uma lâmpada no galinheiro atrás da casa e outra perto de uma grande árvore onde havia uma pequena cabana que era usada para as crianças brincarem. E as lâmpadas podiam ser acesas lá na cozinha onde eles estavam. Antônio falou ao tio, que foi logo acendê-las. Depois, os 3 homens saíram e confirmaram que a criatura que o tio do Antônio viu já não estava naquele lugar. E então voltaram para suas casas. Na primeira noite daqueles jovens casais em Sapopema, eles foram orientados a permanecerem num sítio que recebia os turistas que podiam se instalar ali. E no dia seguinte, eles pegaram suas mochilas, lanches e trajes de banho e, depois do café da manhã, saíram na direção da cachoeira conhecida como Salto das Orquídeas, onde pretendiam ficar até o entardecer. Durante o tempo de permanência na cachoeira, ouviram de algumas pessoas as histórias do folclórico personagem que assustava muita gente naquela região. E todos diziam para eles tomarem cuidado, não ficando até o anoitecer sobre o Pico do Agudo, pois era lá que as pessoas viram o tal corpo seco. Lá é um lugar para se visitar durante o dia, falavam eles, demonstrando que tinham medo daquele lugar durante a noite. E como foi dito antes, Antônio era o único entre aqueles jovens que, de certa forma, acreditava na existência do homem seco, que podia ser o unhudo, mesmo nunca tê-lo encontrado, mas por experiência de alguns moradores que diziam ter visto aquela criatura que agia igual a um vampiro perto de onde ele morou na sua infância. Naquele tempo, ele ouvia muitas narrativas das aparições do tal monstro e sobre as perseguições que ele fazia a quem estivesse no campo durante a noite, inclusive por ter visto também animais e homens machucados, os quais diziam ter sofrido ataques do tal ser fantasmagórico. Se Antônio pudesse decidir pelos amigos, ele iria optar em visitar o Pico do Agudo durante o dia, mas preferiu ficar calado para evitar algum tipo de chacota. Naquele dia, pouco antes do pôr do sol, aqueles 3 casais de namorados saíram do Salto das Orquídeas e seguiram o rumo do Pico do Agudo. Antes de chegarem no local, eles verificaram suas lanternas e baterias e foram durante a noite, porque achavam que durante o dia não teriam nenhuma emoção naquele lugar. Eles queriam mesmo era sentir a adrenalina do medo, que só conseguiriam no meio do mato e na escuridão. Joana, a namorada do Antônio, ao contrário das outras, também começou a ficar assustada com a ideia de ficar no alto do morro, cercada por uma vegetação que ela não fazia ideia do que poderia habitar ali. Eles poderiam pisar numa cobra, pensava ela. E se a história do homem seco que parecia um vampiro fosse verdadeira, eles estariam correndo um risco maior ainda do que somente encontrar com algum animal selvagem. A noite desceu rapidamente sobre eles, e aqueles que eram acostumados com muitas luzes, holofotes e faróis de carros acesos, agora já não estavam assim tão à vontade e sentiam-se inseguros, ouvindo a coruja cantando e o som das asas de morcegos sobrevoando o local. Mas um deles falou que não iria desistir de subir até o topo. Já haviam chegado até ali, então não era hora de fazer corpo mole. Quando estavam no meio da subida, Joana gritou dizendo que alguma coisa segurou a mão dela no momento que ela se apoiou numa árvore para pegar impulso. Seus amigos iluminaram com as lanternas ao redor e entre os galhos da árvore, mas nada viram. Depois, continuaram a subida até escutarem os gritos do último da fila. Algo fedendo carniça passou correndo por ele e o agrediu com um tapa no rosto. E o tabefe foi tão forte que todos na sua frente ouviram o estalido. Quando olharam, viram o amigo rolando ladeira abaixo.
Antônio pensou que talvez o rapaz quis assustá-los batendo as mãos e acabou escorregando. Mas ele sabia que havia outra presença ali e não era do bem. O mau cheiro indicava algo maligno entre eles. De repente, uma das moças foi puxada pelos cabelos e também rolou morro abaixo. Aquele ataque causou pânico entre eles, mas precisavam ajudar os dois que foram atacados. Eles também queriam sair correndo do local enquanto ouviam os gritos de socorro que saíam lá de baixo. Os 4 amigos decidiram então descer por onde os 2 jovens rolaram e os encontraram muito machucados devido à queda que tiveram. Imediatamente começaram a subir pelo barranco onde estavam agarrados na grama. Mas um vulto horrível ficou em pé acima deles e depois aquele ser desceu correndo e os empurrava para um buraco profundo. Todos eles temeram que o pior aconteceria se não fosse a intervenção de 2 homens e seus cachorros. 2 empregados de uma fazenda estavam passando montados em cavalos quando ouviram os gritos de socorro. Eles e alguns cachorros que os acompanhavam subiram galopando o pico do agudo até onde estavam os casais gritando. Os cachorros que chegaram na frente investiram sobre a tal assombração que desapareceu na escuridão. Durante alguns minutos, os latidos podiam ser ouvidos ao longe e depois os cachorros retornaram aos seus donos. Quando eles estavam saindo do local, encontraram os restos mortais de um porco de onde vinha a carniça. Mas, sobre aquele vulto, ninguém sabia o que era. Podia ser alguém tentando assustá-los, mas podia ser o unhudo, um vampiro ou o corpo seco que saiu da cova. Mas ninguém ficou e nem voltou ao local no dia seguinte para poder encontrar uma resposta.